Oi, gente. Esse vídeo faz parte da série Presságios 2024, o evento de previsões do site Constelar e da Escola Astroletiva, que a gente vem fazendo ininterruptamente desde 2005. Essa é a 20ª edição, portanto. O nosso tema para esse vídeo é planetas retrógrados. Vamos ver como é que os retrógrados vão se comportar no ano de 2024 e que dicas, que cuidados a gente pode ter, porque a atuação dos retrógrados varia muito em função do signo que eles estão ocupando também. Antes, uma rápida explicação a respeito do que é retrógrado. Antigamente, havia uma visão assim, muito negativa. Antigamente, que eu digo, é durante toda a Idade Média, durante a Antiguidade, havia uma visão muito negativa a respeito de planetas retrógrados. Por quê? Os astrônomos tinham uma visão do céu absolutamente geocêntrica. Todos os planetas, todos os outros corpos celestes estavam girando em torno da Terra na visão deles. E isso fazia com que eles tivessem muito medo, porque o fenômeno de repente, um planeta que habitualmente está fazendo esse trajeto, ele parece que está mudando de trajeto e começa a andar para trás, isso era muito assustador. Isso significava uma quebra da ordem cósmica. Então, atribuiu-se ao fenômeno da retrogradação um sentido muito negativo, de algo perigoso, de algo que vai contra a natureza, quando, na verdade, desde a descoberta do heliocentrismo, ou seja, da nova concepção de que o Sol era o centro do sistema solar e em torno dele giravam todos os planetas, a partir daí a gente passou a entender que a retrogradação é um fenômeno apenas aparente, porque a Terra está girando em torno do Sol, os outros planetas também. Quando a Terra e outro planeta estão do mesmo lado do Sol, e o outro planeta é mais lento do que a Terra, parece que ele está andando para trás. Então, é um fenômeno puramente aparente, mas, de qualquer forma, ele tem importância astrológica, principalmente pelo seguinte: quando um planeta fica retrógrado, isso significa que ele vai passar 3 vezes pela mesma faixa do zodíaco. Ele passa no movimento direto, depois ele fica retrógrado, volta sobre os seus próprios passos, passa de novo pelos mesmos graus, depois ele volta a ficar direto e passa uma terceira vez pelos mesmos graus, pela mesma faixa do zodíaco. Então, essa reiteração é como se você tivesse assim, repisando uma experiência, indo várias vezes no mesmo destino, e é claro que as características relacionadas a combinação entre aquele planeta e aquele signo e outros planetas que estiverem ocupando aquela faixa do zodíaco vai ficar intensificada. Nós vamos ver isso ao longo desse vídeo. Vamos, então, ver quais são os planetas que vão ficar retrógrados ao longo de 2024, lembrando que Sol e Lua, evidentemente, jamais ficam retrógrados. Então, vamos ver aqui um quadro geral. Do dia 27 de janeiro, quando o ano começa, Mercúrio vai estar retrógrado e Urano vai estar retrógrado. Mercúrio volta ao movimento direto no dia 2 de janeiro e Urano só no dia 27 de janeiro. A partir daí, de 27 de janeiro até 1º de abril, nenhum planeta estará retrógrado. É uma situação, é tão raro você ter todos os planetas direto, quanto a situação de você ter, por exemplo, 6 planetas retrógrados ao mesmo tempo. A partir de 1º de abril e daí até 25 de abril, Mercúrio fica retrógrado. As demais retrogradações só se iniciam no dia 2 de maio. No dia 2 de maio, vamos ver aqui, Plutão fica retrógrado, vai ficar nessa situação durante muitos meses. Agora, a maior concentração de retrógrados ao longo do ano vai ser do início de julho a meados de novembro. Eu marquei aqui as retrogradações todas em cor laranja, para ficar mais fácil de visualizar. Então, vejam só, maio, depois Saturno em junho, Netuno em julho, Quirón em julho, Mercúrio em agosto, Mercúrio de novo, e depois Urano e Júpiter já em setembro e outubro, e Marte lá no finzinho do ano. Mas a gente tem esses meses do meio do ano como o momento do ano em que mais vamos ter retrógrados no céu. A partir de dezembro, vários, olha aqui,
A partir de dezembro, vários planetas que estavam retrógrados vão voltando ao movimento direto. Esse aqui é uma outra forma da gente visualizar os retrógrados ao longo de 2024. Eu fiz na forma de um tabelão em que, aqui embaixo, eu marquei os meses, janeiro, fevereiro, semana a semana, março, abril, etc. E aqui, essas barras indicam o período de retrogradação de cada corpo celeste. Eu incluí Quiron, porque eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar com Quiron, mas eu não vou dar muita importância a Quiron nesse vídeo, tá? Então, vocês vejam que o planeta que vai passar mais tempo retrógrado ao longo de 2024, e isso é muito comum de acontecer, em praticamente todo ano acontece a mesma coisa, é exatamente Plutão. E se eu cruzar aqui no sentido vertical, vamos identificar qual é o momento em que nós temos mais retrógrados no céu. É aqui, ó. Que mês é esse? Final de outubro, início de novembro, em que Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Quirón, todos vão estar retrógrados simultaneamente. Bom, a partir dessa visão geral, vamos começar a explorar caso a caso, começando pela primeira retrogradação do ano, que é a de Mercúrio em Áries, entre 1º e 25 de abril, aquele período que eu mostrei lá atrás, em que Mercúrio vai ser o único planeta retrógrado de todos. Mercúrio retrógrado tem uma péssima fama, né? Aquela história assim, tem gente que anda até com camiseta. Eu fiz isso porque Mercúrio está retrógrado. Não fale comigo porque Mercúrio está retrógrado. Um pouco disso é fantasia. Existe um exagero muito grande em relação à natureza, entre aspas, maléfica, negativa de uma retrogradação. Mas toda retrogradação sempre nega ou sempre faz com que funcione de uma maneira diferente o sentido habitual daquele planeta. Se Mercúrio é um planeta significador de processos de comunicação, de viagens curtas, de comércio, é claro que essas atividades vão ser impactadas pela retrogradação de Mercúrio. A comunicação se torna mais difícil, as pequenas viagens tendem a ser um pouco mais tumultuadas do que o normal, às vezes acontecem atrasos, impedimentos, mas é um período que tem também todo um sentido positivo, que é o sentido de você olhar para dentro, de você organizar sua cabeça, refletir sobre as suas ideias, analisar o seu padrão de comunicação e ver se é possível mudar alguma coisa para que ele melhore. Por exemplo, você está vendo num período em que você teve muito atrito, muita briga, muita confusão, muito desgaste nas suas relações pessoais, com colegas de trabalho e assim por diante. E naquele período em que o Mercúrio está retrógrado, às vezes você começa a pensar no que tem acontecido nos meses anteriores e cai a ficha, e você percebe onde é que você está exagerando, às vezes sendo ríspido demais, e se propõe a fazer uma mudança naquele padrão. Então, o Mercúrio retrógrado serve para isso. É um momento de revisão, reavaliação, enfim, de retrogradação. Tem todos os verbos começados por re com sentido positivo funcionando aí. Voltando então para o Mercúrio. Nessa retrogradação em Áries, o que vai estar em jogo são características arianas, que são normais para o Mercúrio em Áries, e que naquele período vão estar com alguma dificuldade de expressão. A primeira delas, o Mercúrio em Áries é impaciente. Mercúrio retrógrado em Áries faz com que as coisas não andem na velocidade que você gostaria que tivessem, mas a impaciência continua. Então, primeiro recado, cuidado com a impaciência ao volante. Os pequenos acidentes são muito comuns durante essa retrogradação do Mercúrio em Áries. Evite também verbalizar os seus motivos de irritação, assim como criar atritos desnecessários, especialmente com estranho. Sabe aquela situação em que alguém dá um tropeção em você na saída do elevador de um prédio público e você solta um palavrão para aquela pessoa? Você não sabe com quem você está lidando. Então, durante Mercúrio retrógrado, a consequência daquilo que você diz, às vezes, vem muito rápido. E é preciso ter cuidado, você ter uma avaliação de se você pode ou não dizer certas coisas.
E principalmente numa cidade violenta como o Rio de Janeiro, como as grandes metrópoles brasileiras, não é bom você soltar o verbo em cima de estranhos sem saber com quem está lidando, porque ele pode estar armado, né? É um bom período também para você ler alguma coisa sobre temas marcianos. Por que temas marcianos? Marte é o regente de Áries. Então, quando o Mercúrio está retrógrado em Áries, você pode trabalhar com essa temática ligada ao signo e ao seu planeta regente. Empreendedorismo é uma delas. Comunicação assertiva é outra. Só que não é para você trabalhar esses temas arianos na prática, na ação, e sim para você aproveitar para rever os seus padrões. Então, por exemplo, você está sentindo dificuldade em empreender, em ter projetos e colocá-los em prática, aproveita para estudar durante esse período sobre empreendedorismo, vai fazer um cursinho do Sebrae ou alguma coisa parecida. Está tendo muito atrito nos meses anteriores, aproveita esse período para fazer terapia, para discutir o seu padrão de comunicação, para ler sobre comunicação não violenta e assim por diante. E como Mercúrio em Áries também tem muito a ver com notícias sobre atividades policiais, sobre crimes, sobre confrontos de rua, enfim, sobre violência urbana, você vai ver muitas notícias nesse período tratando desse tema. Cuidado para não ficar também estressado demais com uma sobrecarga de informação. Não se intoxique com más notícias. É melhor aproveitar para ver uns vídeos interessantes aí, enfim, para mudar um pouco, arejar um pouco a cabeça e não contaminar, não se deixar contaminar muito com esse noticiário barra pesada. A segunda retrogradação importante do ano é aquela que começa no dia 2 de maio e se estende até 11 de novembro, ou seja, um pouquinho mais de 6 meses. É a retrogradação de Plutão em Aquário e Capricórnio. Por quê? Plutão vai estar em Aquário, ele entra em Aquário em janeiro, mas ele fica retrógrado no grau 2 de Aquário e ele retrograda de volta até 29 de Capricórnio. Então, durante esse período, a gente tem o Plutão ainda nessa, como se fosse nessa indecisão, ele está com um pé em Aquário, um pé em Capricórnio ainda, e a retrogradação de Plutão nos obriga a um esforço concentrado de eliminação e de limpeza psíquica relacionada à casa e ao signo ocupado. E aí a gente tem duas possibilidades. No início dessa retrogradação, com Plutão em Aquário, Aquário é um signo de ideologias, é um signo fixo e voltado para aquelas ideias, ideias políticas, ideias de como as coisas deveriam ser. Aquário é um signo muito mais teimoso e muito mais opinioso do que parece à primeira vista. Ele é extremamente apegado à própria liberdade, à própria independência. Então, é o momento da gente rever se essas ideias, às vezes, não estão sendo colocadas de uma maneira exagerada e se elas não estão nos atrapalhando. Às vezes, a gente precisa abrir mão um pouquinho da nossa independência para ter outras coisas que são necessárias. Esse trânsito de Plutão retrógrado por Aquário vai nos permitir pensar sobre isso. Quando ele entra em Capricórnio, Capricórnio já tem uma dinâmica diferente. Capricórnio é um signo que está muito relacionado com política e está muito relacionado também com hierarquias, com ordem social, com o que a gente acredita que deva ser o modelo ideal de funcionamento da sociedade e, portanto, está ligado aos nossos preconceitos. Quando nós temos planetas natais em Capricórnio, eles tendem a expressar uma dimensão mais conservadora e mais exclusivista da nossa personalidade. Esse trânsito de Plutão em Capricórnio, esse período retrógrado, que é a segunda parte desse movimento aí, né, mais para os meses finais dessa retrogradação, vão nos dar a oportunidade de rever, de repensar os nossos preconceitos, o nosso conservadorismo e de como isso pode estar impedindo, em alguns momentos, que a gente tenha uma vida mais plena. Prestar atenção nos planetas natais atingidos por aspectos tensos durante a retrogradação de Plutão. Por quê? Porque como Plutão aprofunda e, ao mesmo tempo, traz à tona, é como se ele mergulhasse
fosse buscar alguma coisa que a gente não está querendo ver e trouxesse aquilo para a superfície. Então, se nós temos no caminho, lá no finzinho de Capricórnio, no início de Aquário, ou nós temos isso no final de Câncer, início de Leão, ou nos signos que fazem quadratura com Aquário e Capricórnio, ou seja, se nós temos planetas que vão ser atingidos por esse Plutão retrógrado, por conjunção, oposição ou quadratura, as questões difíceis relacionadas àqueles planetas podem nos incomodar mais, podem vir à tona naquele momento. Às vezes, de uma forma inesperada, às vezes a partir de um feedback vindo de um terceiro, de situações. E é um momento muito interessante para a gente fazer terapia. Quem faz terapia pode focalizar durante aquele período os problemas simbolizados por aqueles planetas que estão sendo alcançados pelo aspecto tenso de Plutão. Saturno em Peixes. Saturno já é um significador natural de melancolia. Onde ele se encontra no nosso mapa, ele já está indicando uma área onde nós tendemos a ser mais reflexivos, mais sérios, a ter uma atitude mais responsável, às vezes até uma sensação de menos-valia e assim por diante. O Saturno retrógrado, considerando que a retrogradação indica um momento de reflexão, de revisão, então intensifica esse clima meio baixo astral que o Saturno costuma trazer. O Saturno, quando está retrógrado, ele nos permite analisar as situações daquela casa, daquele signo, com muita frieza e com muita objetividade, mas às vezes também com muito pessimismo. Esse é o risco. E ele nos leva a encarar, a ter de encarar, em algum nível, questões relacionadas à falta, escassez ou perda. Aí vai depender muito da casa que o Saturno ocupa na nossa carta, ou no mapa, por exemplo, do país e assim por diante. Esse período da retrogradação do Saturno vai corresponder à oposição do Saturno ao Sol da independência do Brasil. Então, vai ser muito importante para o nosso país, porque essa oposição vai acontecer em abril, quando Saturno ainda estiver em movimento direto, passando na faixa de 14 de Peixes. O Sol do Brasil está em 14 de Virgem. Depois, esse movimento acontece mais uma vez já durante a retrogradação em outubro e volta a acontecer já outra vez direto em dezembro. Um ano em que você tem 3 contatos de Saturno com o Sol do Brasil, contatos tensos, oposição, não é um ano fácil para o país e não é um ano fácil para os governantes do país, porque o Sol tem esse significado das lideranças, do rei, daquele que ocupa o lugar proeminente. Então, a gente pode esperar aí um, um certo desânimo com relação à atuação dos governantes, do poder executivo, tanto no nível federal quanto no nível estadual, quanto a gente pode esperar também uma baixa de energia, como se, de repente, o poder executivo perdesse gás durante esse 2024. Agora, a retrogradação de Netuno. Netuno se torna retrógrado no dia 2 de julho e fica assim até 7 de dezembro. Então, vocês vejam que Plutão, Saturno e Netuno vão ficar de julho até novembro, os 3 retrógrados. O Netuno vai demorar mais um pouquinho, né? Ele se estende um pouco mais do que os outros 2. E Netuno também está em Peixes. Ele está em 29 de Peixes no momento em que se torna retrógrado, quase entrando em Áries, mas ele não entra. Ele retrograda até 27 de Peixes e passa um ano inteiro ativando essa faixa estreita do finzinho de Peixes. A casa ativada no mapa natal, assim como os planetas pessoais que recebam aspectos tensos de Netuno, vão experimentar alguma sensação de perda de foco, de confusão, de falta de clareza. O Netuno rege isso, né? O Netuno é o planeta das névoas, o planeta da confusão, o planeta da visão turva. Então, é como se você estivesse andando no meio de um nevoeiro, no meio de uma cerração, e
Durante esse período, a gente perde a capacidade de discriminação e de objetividade nas decisões relacionadas ao signo e à casa que estão ocupados por Netuno durante essa retrogradação. No caso, Peixes, e a casa vai mudar no mapa de cada um. Do ponto de vista mundano, Netuno vai passar o ano inteiro mantendo um sextil com Plutão, que já vem desde os 60 anos atrás, né? Quase 70 anos atrás, especialmente em setembro, outubro. E ele vai ter um aspecto difícil, que é uma conjunção com Marte no dia 29 de abril, quando ele ainda estiver no movimento direto. É o aspecto mais tenso do Netuno ao longo desse ano. Mas essa fase de retrogradação de Netuno também tem uma coisa boa, é que o Netuno ele tende a significar um período em que a gente tem tanta dificuldade de enxergar as coisas naquela área, que chega uma hora que a gente cansa, não, vamos dar uma parada, vamos dar um tempo, vamos entender o que está acontecendo. E, às vezes, a retrogradação de Netuno leva, pela repetição da ênfase naquela faixa do zodíaco, a que a gente finalmente tenha uma espécie assim de... Sabe aquele momento em que a névoa começa a abrir, você começa a enxergar o caminho com mais clareza? E começa a enxergar, às vezes, que você está no caminho errado, começa a enxergar que você está, enfim, perto de cair num abismo e consegue se deter a tempo. Então, a retrogradação de Netuno, muitas vezes, também tem esse sentido positivo, de fazer cair a venda dos olhos, de fazer cair a ficha, e você entender com clareza como é que você se situa diante das situações simbolizadas por esse planeta e pelo signo em que ele está. Segunda retrogradação de Mercúrio. Enquanto os outros fazem uma retrogradação por ano, Mercúrio normalmente são 3, né? E a segunda retrogradação de Mercúrio vai acontecer com início no dia 5 de agosto e vai até o dia 28 de agosto de 2024. Essa retrogradação começa em Virgem, quer dizer, o momento em que o Mercúrio muda o movimento, ele está nos primeiros graus de Virgem, e ele vai retornar para Leão e vem de volta até o grau 21 de Leão, ou seja, a maior parte dessa retrogradação tem um sentido leonino, muito mais do que virginiano. Então, aliás, isso é um traço a ressaltar. Todas as retrogradações de Mercúrio em 2024 são em signos de fogo. Os signos de fogo têm uma dinâmica própria, né? E então Mercúrio vai obrigar a gente a fazer uma revisão, uma reflexão, uma reavaliação exatamente de comportamentos ligados a signo de fogo. No caso de Leão, um comportamento que é muito forte para quem tem o Mercúrio em Leão, às vezes é o de, enfim, inflar o seu próprio discurso, assumir uma posição que passa para os outros como arrogante, como convencida, como metida. Então, é importante, nesse período, a gente evitar posturas que soem arrogantes ou impositivas. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai ter feedback, com certeza, e é bom prestar atenção nesse feedback. Agora, no iniciozinho da retrogradação, enquanto o Mercúrio ainda estiver em Virgem, a gente precisa ter muito cuidado com os documentos, com tudo aquilo que a gente assina, com todos os detalhes de contratos, porque Mercúrio já é um significador de contrato, Virgem é o próprio signo dos detalhes, e com Mercúrio retrógrado, às vezes a gente deixa passar exatamente aquele detalhe que vai fazer toda a diferença mais adiante, em que você, por exemplo, assina um contrato de aluguel e esquece de prestar atenção no prazo, numa cláusula que dá direito ao proprietário do apartamento de botar para fora de lá, num período de tempo muito menor do que você imaginava, problemas que você só vai descobrir no momento em que eles acontecem. E, durante todo esse período, isso vale para qualquer trânsito retrógrado de Mercúrio, mas em Leão, com mais intensidade ainda. Cuidado com bate-bocas desnecessários, aquele bate-boca que você tem, aquela discussão que você tem, só para marcar posição, só para não dar o braço a torcer. Projetos que começam modestos, com
o Mercúrio em Virgem, podem acabar virando promessas mirabolantes na hora que o Mercúrio retrógrado volta para Leão. Então, cuidado para não usar redes sociais e outros espaços públicos para se autoelogiar, para dar exibições desnecessárias do ego. Esses comportamentos tendem a não acabar bem. Então, imagina, por exemplo, que você é astrólogo e está anunciando um curso, aí você usa as redes sociais para anunciar aquele curso, enquanto o Mercúrio ainda está em Virgem. E aí você começa a receber cobrança. Mas espera aí, esse curso aí tem um outro fulano que está dando exatamente o mesmo curso, com o mesmo conteúdo, cobrando muito menos, etc. Aí o Mercúrio retrógrado voltou para Leão e você tem aquela tentação de, não, mas o meu é muito superior, porque só eu vou ensinar você a fazer isso, aquilo, tarará, 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 e você começa a fazer promessas que depois você não vai conseguir cumprir. Então, cuidado com o excesso de garganta nesse período do Mercúrio retrógrado em Leão. A próxima retrogradação é a de Urano, que começa no dia 1º de setembro e essa vai se estender até o final de 2024. Ela só termina no dia 30 de janeiro de 2025. E ela está totalmente contida no signo de Touro, na faixa de 27 para 23 de Touro. Ou seja, Urano, em 2024, chega lá no finzinho de Touro, parece que vai botar o pé em Gêmeos, mas nesse momento retrograda. Então a gente ainda tem mais um ano inteiro de Urano num signo onde ele não está muito à vontade. Urano tem muito a ver com rapidez, com instantaneidade, e vai estar, como tem estado há vários anos, num signo que é fixo, que é meio roda presa, né? Mas essa retrogradação tem uma dinâmica toda própria, porque Urano sempre desestabiliza e tira da zona de conforto. Seja lá onde estiver, esteja em movimento direto ou retrógrado. Mas ele indica também as mudanças súbitas e inesperadas nos assuntos do signo que ele está ocupando. Por exemplo, Touro. Touro tem a ver com o sistema bancário, tem a ver com moeda, com administração financeira e tudo mais. Em Touro, então, essa retrogradação afeta fortemente o sistema financeiro, moeda, senso de valor, de segurança e outros assuntos taurinos, como construções, arquitetura, agricultura, alimentação, estética e comércio de artigos de luxo. Então, nesse período em que Urano está, lembrando aquilo que eu disse lá no início, uma das características mais intensas da retrogradação, que a gente sempre tem que prestar atenção, é o fato de que, durante aquele período, o planeta vai passar 3 vezes sobre a mesma zona do zodíaco. Ele vai, volta e depois vai de novo na mesma região. Então, esses graus aí, entre 23 e 27 de Touro, vão estar super enfatizados durante esse período. E isso pode trazer uma fase de muita turbulência no mercado financeiro. Por exemplo, você pode ter durante esse período o dólar dando uma disparada, e aí você, opa, vamos comprar dólar para fazer uma reserva, porque isso aqui pode significar um período de grande desvalorização do real nos meses seguintes. Aí, na outra semana, o dólar cai e volta para o normal. E você, peraí, agora eu comprei essa montanha de dólar, o que eu vou fazer com isso? Preciso de real, e você é obrigado a vender na baixa. E você começa a achar que os teus investimentos estão mal posicionados e que você deveria modificá-los, e se dá mal por causa da pressa, por causa da ansiedade, por causa de uma decisão mal embasada. Então é preciso ter calma com a questão financeira durante esse período. Enquanto Urano estiver em Touro, e mais ainda durante esse período de retrogradação, não é interessante botar todos os ovos na mesma cesta. É claro, se você tem uma poupança desse tamanho assim, só para aquelas emergências muito comuns de acontecer, uma doencinha, uma viagem curta que você vai fazer, não faz sentido você ter várias contas bancárias. Mas se você tem uma reserva financeira um pouquinho maior, alguma coisa como, por exemplo, um plano de aposentadoria ou algo assim, vale a pena você
distribuir isso por mais de um investimento e por mais de uma instituição, porque com Urano em Touro retrógrado nunca se sabe. Urano retrógrado permite tomar consciência também e examinar melhor o que está mudando em nós e em torno de nós. E nós podemos ter mais objetividade e uma abordagem mais fria e equilibrada. Isso porque Urano é muito rápido, Urano é muito instantâneo, Urano, muitas vezes, não nos permite pensar direito, refletir com toda a lentidão que seria necessária para tomar uma decisão segura. Mas o Urano retrógrado traz isso de bom. Urano retrógrado nos dá esse tempo. Urano retrógrado, ele é mais letárgico, especialmente em Touro. Portanto, a energia dele pode ser melhor gerenciada e direcionada, especialmente se você é daquele tipo terráqueo, se você é um taurino, um capricorniano, virginiano, ou um tipo do elemento água, assim, mais conservador, mais lento para tomar grandes decisões, um canceriano, por exemplo, você pode aproveitar esse período da retrogradação do Urano para ter um tempo um pouco maior, um pouco mais tranquilo para rever decisões que você já tomou no passado e programar as suas próximas decisões com a cabeça fria e com todas as informações necessárias. Vamos falar agora de Júpiter em Gêmeos, porque Júpiter, que ainda está em Touro, entra em Gêmeos em 2024. O que será que Júpiter em Gêmeos vai nos trazer? Agora, um parênteses. Júpiter é um dos protagonistas de 2024. Ele começa o ano ainda em Touro, faz uma conjunção muito importante com Urano em 21 de abril, em Touro. Depois ele avança em direção a Gêmeos, vai passar o resto do ano em Gêmeos e vai ficar retrógrado já em Gêmeos, é o que nós vamos ver a seguir. Essa retrogradação de Júpiter num signo de ar ligado à viagem, a movimento como Gêmeos, e o próprio Júpiter também é um significador de viagens, não é o melhor momento para viagens longas ou para cair na balada como se não houvesse amanhã. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a questão das viagens. Esse período que vai de 9 de outubro até 4 de fevereiro de 2025, se você puder se programar para tirar férias, por exemplo, para fazer uma viagem para Estados Unidos, Europa, ou mesmo que seja aqui para Argentina, Colômbia, etc., marca para outro período. Esse período pode trazer algumas complicações inesperadas. E Gêmeos é um signo muito ligado à festa, à diversão, é um signo muito adolescente. Júpiter também tem esse... Tanto que a palavra juvenil é derivada de Júpiter, né? Jovial também. Então, a combinação de Júpiter e Gêmeos é muito festeira. Não que você vá, no período de Júpiter retrógrado, se recolher em casa e ficar meditando durante todo o período. Não é isso. Mas não dá uma importância exagerada à vida social a ponto de deixar de lado outras obrigações. É preciso equilibrar um pouquinho os pratos da balança. Júpiter em Gêmeos favorece introspecção, é muito bom para estudos sérios, para crescimento interior, para expansão profissional. Então, são momentos em que você pode fazer ajustes no seu projeto de vida, na sua trajetória profissional, através do investimento em educação. Não contar com boa vontade de autoridades ou com o favor de poderosos. Júpiter é um significador de pessoas influentes, de pessoas poderosas. Então, às vezes, é muito bom você ter um Júpiter bem posicionado no seu mapa, aproveitar um trânsito facilitador de Júpiter para ir pedir uma forcinha para resolver o abacaxi que está entravado numa herança, num problema judicial e por aí afora. Júpiter retrógrado é o momento em que as autoridades se comportam mais friamente com você e não vão te dar as coisas de mão beijada. Então, você vai conquistar as coisas durante esse período que dependam
do governo ou dependam de pessoas poderosas através do teu esforço pessoal, da sua capacidade de convencimento, não por causa de amizades. Esqueça isso nessa fase, tá? Também não pense em pedir dinheiro emprestado para o seu parente que está bem de vida, que é capaz dele dizer não. Bom, a última retrogradação de Mercúrio no ano vai ser em Sagitário. Essa retrogradação de Mercúrio em Sagitário pode trazer comunicações truncadas e fake news, mas isso não é novidade, não é exclusividade do trânsito por Sagitário. Mas, aí sim, é mais específico, pode trazer também decisões confusas envolvendo o poder judiciário, envolvendo figuras sagitarianas como líderes religiosos, pastores, padres, cardeais, etc., figuras midiáticas, influenciadores digitais e também na relação com países estrangeiros. Então, é um período que requer muita atenção, principalmente na área da gestão pública, da administração do país como um todo. Por outro lado, é o momento adequado para revisões e para ajustes em negociações e acordos internacionais, mas não para iniciativas diplomáticas inéditas. Por exemplo, de repente, Mercúrio entra em Sagitário e o pessoal do Itamaraty tem aquela brilhante ideia: vamos fazer um acordo mundial de não sei o quê, de gestão dos recursos submarinos, uma coisa em que ninguém pensou ainda, que não existe. Não é para novidade, é para, por exemplo, retomar negociações que estavam paralisadas ou acordos que não estavam funcionando direito, que precisavam de uma revisão, e aproveitar esse momento para fazer remendos, para revê-los, para reescrevê-los. Enfim, é um momento para trabalhar com aquilo que já existia. Por outro lado, cuidado com compras em sites estrangeiros, por exemplo, Alibaba, Amazon e assim por diante. E cuidado, principalmente com esses chineses, você não pode antecipar que mudanças de legislação que podem vir pela frente exatamente nesse período. Cuidado também com viagens internacionais, com alterações bruscas de câmbio, com turbulências nos países que você pretende visitar. Não é o melhor momento para viagem internacional, da mesma maneira que Júpiter em Gêmeos também não. Vocês reparem que aí a gente está falando de significadores trocados, né? Mercúrio, regente de Gêmeos, em Sagitário retrógrado, e Sagitário e Júpiter, regente de Sagitário em Gêmeos retrógrado, ambos têm um sentido semelhante no que diz respeito a serem contraindicadores de viagens de qualquer natureza. E também com opiniões que você emitir nesse período, você pensa duas vezes, porque Sagitário é um signo muito ligado a questões de crenças, valores ideológicos, e você, às vezes, pode não controlar o que você diz e acabar ferindo suscetibilidades de natureza política, religiosa, étnica e se meter numa grande encrenca. Essa história do cancelamento, de você dizer alguma coisa e parar em rede social e você receber uma saraivada de críticas e ser abandonado, as pessoas virarem as costas para você por causa de uma coisa que você disse no momento impensado, isso é algo muito provável ao longo do ano, nesse período exatamente da retrogradação de Mercúrio em Sagitário, tá? E, finalmente, a retrogradação de Marte. A retrogradação de Marte é extremamente séria, ela não acontece todo ano e ela dura mais de 2 meses, é um período difícil que vai se estender de 6 de dezembro até 23 de fevereiro do ano seguinte, de 2025. Por que que essa retrogradação é complicado? Porque o impulso natural do Marte é agir, é ir para frente, é empreender, é começar coisas. Agora, quando ele está retrógrado, e essa retrogradação começa em Leão, mas a maior parte dela ocorrerá no signo de Câncer, Marte vai voltar até 17 graus de Câncer, e Câncer é o signo da queda de Marte.
Marte se exalta em Capricórnio, tem sua queda em Câncer, é um dos posicionamentos em que Marte está menos à vontade. Um signo muito defensivo, muito voltado para o passado, muito voltado para a tradição, muito para dentro, e um planeta que precisa de espaço para atuar, um planeta que é naturalmente extrovertido e voltado para o que está na sua frente. Então, essa combinação, especialmente com o Marte retrógrado, ela não favorece lançamentos de projetos novos, nem grandes mudanças profissionais. É um período para manter as coisas e tocando adiante, mais ou menos como estão, e trabalhando em pequenos aperfeiçoamentos. Muitas vezes, no trânsito de Marte, é quando a sua energia acaba sendo drenada para questões emergenciais, no caso de Câncer, especialmente na esfera doméstica. E dependendo da casa que você tem Marte no seu mapa natal, para a casa que esse Marte ocupa ou a casa que ele está transitando agora. Então, por exemplo, você tem Marte natal na casa 3. Então, você pode ter problemas nesse período, problemas emergenciais com vizinhos, com uma casa de festa que abriu do lado do seu prédio e que está fazendo um barulho que não está deixando ninguém dormir. Ou seja, você é distraído na sua atenção, na sua energia durante esse período, com problemas incômodos que precisam ser enfrentados e que têm a natureza do signo em que Marte está. No caso, isso vale para todo mundo, Leão e Câncer, e com a casa que Marte está transitando ou que ocupa na sua carta natal. Isso vai variar de pessoa para pessoa. O pior momento desse trânsito de Marte vai acontecer já em 2025, janeiro de 2025, quando Marte fará uma oposição a Plutão. Então, Marte-Plutão é uma configuração muito explosiva quando os dois estão em aspecto tenso. A gente tem aí risco de violência política, conflitos militares pelo mundo, e conflitos também nas relações pessoais. Então, para que serve essa fase do Marte retrógrado? Para você trabalhar na retaguarda, planejando, lançando, por assim dizer, balões de ensaio do que você pretende fazer depois. Quando você quiser trabalhar com ideias novas, testar novos projetos, você faz isso numa escala micro, você faz isso de uma maneira assim que os danos não sejam muito grandes caso as coisas não deem certo, que é uma fase de testar, é uma fase de apalpar, é uma fase de experimentar, não é uma fase de você ir com tudo, com toda a energia para frente, não, tá? Então, assim, nós encerramos essa nossa essa nossa discussão a respeito dos retrógrados em 2024, e esse é apenas um dos vídeos sobre previsões para o ano de 2024. Nós temos uma série de outros ainda por vir, ok? Até os outros.